Bom dia, meus queridos alunos do nono ano. Quem está falando é o professor Giovanni. Estamos no PET 2, semana 2, explicação dos conteúdos, tá bom? Então, mas antes disso, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, aciona o sininho para receber notificação sempre que um vídeo novo for lançado no nosso canal e deixe o seu like. O tema, substância, mistura e transformação química. Mas para isso nós precisamos falar sobre o átomo. Então, nós estamos falando sobre as teorias atômicas, tem um vídeo só sobre as teorias atômicas, segue aí conosco. Primeiro vamos definir o que é átomo. O átomo é a unidade fundamental da matéria, é a menor fração capaz de identificar um elemento químico. O termo átomo deriva-se do grego e significa indivisível. Então tá aí um exemplo de átomo aí que a gente já viu isso aí em alguns desenhos animados, alguns filmes, alguma coisa assim, né? Tá o átomo aí. Isso aqui são as partículas do átomo. Depois nós vamos ver quais são. E aqui são outras partículas que estão circulando, tá bem? Então vamos primeiro identificar as regiões do átomo. Então primeiro o átomo, ele tem a região do núcleo, que é a região mais densa do átomo e comporta prótons e nêutrons. Os prótons têm carga positiva e os nêutrons têm carga neutra, o nome já diz, né? Então, próton positiva e o nêutron neutra. E aí nós temos a eletrosfera, que se organiza em níveis de energia, tá? São regiões que envolvem o núcleo e que abrigam subníveis orbitais e os elétrons, que têm carga negativa. Então, aqui os prótons, as partículas positivas, próton, os elétrons, partículas negativas e os nêutrons, partículas sem carga, ou seja, carga neutra. Tá? E geralmente eles que conseguem segurar a repulsão entre todos os prótons juntos lá no núcleo. Tá? E eles que fazem o equilíbrio ali no núcleo para que o núcleo não tenha repulsão. Porque lembre, carga positiva com positiva se repele, positivo com negativo se atrai. Por isso que os elétrons conseguem permanecer presos ao átomo ali, ao núcleo, girando ali. Por quê? Porque tem uma carga positiva os atraindo. Tá bom? Então, aqui está a eletrosfera, aí tem o núcleo, aí identificando aí os prótons e os nêutrons, eu diferenciei os prótons com os escurinhos, os nêutrons, os clarinhos. Por que, professor, que você fez isso? Porque você pode ver que tem 3 elétrons. Por quê? Porque o número de prótons e elétrons é igual em um átomo eletricamente neutro. Tá? Então, no átomo, o que define qual é o elemento químico é o número de prótons, tá? Chamado de número atômico. Ele é representado pela letra Z. Mas o que é elemento químico? Mas primeiro, vamos lá. Z é o número de prótons. E o número de prótons define o tipo de átomo que é. E esse tipo de átomo nós chamamos de elemento químico. Tá? Então, o elemento químico é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Tá? Então, quando a gente fala assim, o hidrogênio. Então, todos os átomos de hidrogênio têm o mesmo número atômico. O oxigênio. Todos os átomos do oxigênio têm o mesmo número atômico. E aqui a gente precisa diferenciar o gás hidrogênio do elemento hidrogênio, o gás oxigênio do elemento oxigênio. O gás oxigênio é uma molécula que possui 2 átomos de oxigênio. Assim como o hidrogênio possui 2 átomos de hidrogênio. Aí tem os átomos de carbono. Aí o carbono eu posso falar porque não tem carbono, né? A substância carbono, que chama carbono. Apesar que a gente usa algumas coisas aí que às vezes pode remeter a isso, mas não existe, né? Existem moléculas compostas por carbono, né? Cada elemento é diferenciado pela quantidade de prótons que seus átomos possuem. Por exemplo, o conjunto formado por átomos que possuem um número atômico igual a 1 forma um elemento químico que conhecemos como hidrogênio. Já o elemento oxigênio, que eu acabei de citar, é formado por átomos de número atômico igual a 8, tá? Sem exceção. Esse aí não tem exceção. O átomo eletricamente neutro possui o mesmo número de prótons e elétrons. Já falei isso anteriormente. Assim, nos elementos, reconhecemos o número de elétrons pelo número atômico Z. Tá? Então,
A partir do momento que eu encontro o número de prótons, eu encontro também o número de elétrons. Tá? Se a gente viu que o hidrogênio tem 1 próton, então ele também tem 1 elétron. O oxigênio tem 8 prótons, então ele também tem 8 elétrons. Isso eletricamente é neutro, porque pode acontecer umas circunstâncias de perder elétron, mas é assunto mais para frente. Tá? Já os nêutrons podem variar de número. Tá? Então, inclusive vai formar o que nós conhecemos como isótopos, que são aqueles que têm variação da massa, porque o próton e o nêutron interferem na massa. Então, costuma ele ter, às vezes, um pouquinho mais de nêutron, um pouquinho menos. Então, são as variantes, tá? Dentro do mesmo elemento químico. Os elementos também podem variar, mas o átomo, os elétrons também podem variar. Os elétrons também podem variar. Mas o átomo não fica mais neutro, tá? Podendo ficar positivo, se ele perde elétron, positivo, porque ele perdeu carga negativa. Ou negativo, quando ele ganha elétron. E nós vamos ver quem ganha e quem perde. Depois, mais para frente, a gente vê isso, tá bom? Então tá aí a classificação periódica dos elementos para a gente citar aqui, que depois nós vamos ter um vídeo só sobre ela, tá? Então tá lá o hidrogênio, lítio, berilo, temos o hélio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro, argônio, potássio, cálcio. Aqui eu não sei o nome de todos também não, mas aqui tem o manganês, o cromo, o manganês, o ferro, o cobalto, o níquel, o cobre. Sim, o símbolo do cobre é esse aí mesmo, seu, tá? O zinco, o galho, o germânio. Aqui também é o arsênio. A gente não sabe o nome de todos de qual não, tá? Selênio, bromo, criptônio. E aí vai, né? Tem aí também o chumbo, tem aí também o chumbo aqui, o Hg. Nós temos também aí os metais que a gente conhece que produz radioatividade, que são radioativos, né? E você vai achando aí, tem ouro, tem prata, césio, tem vários aí. Bom, então são esses aí. Então, a gente precisa falar sobre os elementos químicos e a classificação e símbolos. Vou só citar aqui, porque tem um vídeo só sobre a classificação periódica. Um elemento químico é o conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico. A gente já viu isso. Possui, assim, também as mesmas características físicas e químicas. Isso é importante saber. Então, nós temos aí os símbolos, né? O alumínio com o AL, o ferro Fe, o azoto, também o nitrogênio, né? N, flúor, F, boro, B, fósforo, P, porque vem fósforos com pH, né? Bário, Ba, hélio, He, berilo, Be, hidrogênio, H, carbono, C, iodo, I, cálcio, Ca, magnésio, Mg, cádmio, Cd, mercúrio, Hg, né? Eu até mostrei lá o mercúrio, eu estava falando de chumbo e mostrei, né? É mercúrio, Hg, o chumbo Pb, o neônio, né? Ne, o cloro, Cl, o níquel, Ni, cobalto, Co, oxigênio, O, cobre, Cu, potássio, o K, porque vem de cálium, crômio, Cr, o cromo, né? Que croma, mas é crômio, né? Prata, argento, Ag, enxofre S, sódio Na, porque é nátrium, e o enxofre S por causa do sulfuro. Tá? Geralmente os nomes aí vão ter relação com o grego, com o latim, tá bom? Então, tá aí de novo. Eu tinha falado aqui que era o chumbo, mas aqui é o mercúrio. O chumbo tá aqui. O chumbo tá aqui, ó, Pb, ó, aqui logo do lado aqui. Beleza? Beleza. Então nós vamos ficar por aqui. Beijo para quem de beijo, abraço para quem de abraço. Fique com Deus. Tchau. Até a próxima.